Olá, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com um novo episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo e hoje o bate-papo é com o querido Sérgio Carlos da Silva, que é morador de Lumiar. Sérgio, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jack. Seja bem-vindo e vamos começar contando um pouquinho, para as pessoas que estão do outro lado, ouvindo, curtindo, vendo a gente, quem é Sérgio Carlos da Silva? Jack, eu sou oriundo do Rio de Janeiro, nasci em Vassouras, né? Na realidade, fui registrado em Vassouras, nasci em Itaguaí. Itaguaí. Naquela época, meu pai mudava muito, né? Então, eu nasci e já mudei. E fui registrado em Paulo Fronten, que era distrito de Vassouras. Uhum. Passei minha infância toda em Paulo Fronten, na roça, né? E dali com 12 anos de idade fomos para Baixada Fluminense, morei em Queimados, né? Dos meus 12 anos até os 20, né? Quando eu resolvi que ia embora por causa da violência em Queimados, muita violência. Eu resolvi, servi o exército, fui militar, né? Na época do Bolsonaro, inclusive. Enfim, aí fui para o Espírito Santo. Viveu no Espírito Santo também. Ficou quanto tempo no Espírito Santo? No Espírito Santo eu fiquei de 77 até 2001. Eu não calculei aqui quantos anos, mas enfim. Aí a minha atuação, comecei a trabalhar, né, lógico, né, pro Estado em princípio. Depois fui para a empresa de energia elétrica, que era estatal federal. E nela eu fiz minha carreira profissional, né? Mas também disputei o sindicato lá dos eletricitários, fui eleito em 87 no primeiro mandato, e nessa briga toda nós ficamos praticamente 15 anos na direção do sindicato. 15 anos, olha. Sendo que 3 mandatos eu fiquei na executiva, né? E 2 mandatos eu fui presidente do sindicato. Bacana, e conta pra gente um pouco dessa experiência de atuar, no sindicato, naquela época. Como que era isso para você, Sérgio? Então, eu comecei minha militância política mesmo, na realidade, ainda em Queimados, ainda menino, né? No MDB. Uhum. Eu atuava junto com a minha professora do primário, né? Algumas atividades do MDB na época, que era MDB Arena só. E aí, com a minha ida para o Espírito Santo, eu comecei a atuar mais em nível de movimento social, né? Porque tinha muita atividade social no Espírito Santo, e eu trabalhei numa empresa estadual, Espírito Santense, Fundação Espírito Santense do Bem-Estar do Menor. E a demanda era exatamente por cargo e carreira, né? Enfim, e eu comecei atuando, participando das reuniões. Eu atuava muito junto com o movimento das assistentes sociais também, que eu trabalhava junto, em conjunto com elas. Aí comecei a participar das reuniões, das discussões, e daí fluiu para o movimento sindical, e do movimento sindical para o movimento partidário, né? Então, nessa movimentação, eu acabei me tornando sindicalista, comecei a participar da Central Única dos Trabalhadores, né? E dali fui atuei também no Movimento Sem Terra, nas ocupações no norte do Espírito Santo, né? Nos acampamentos, nos assentamentos, enfim. E no final, assumindo a presidência do sindicato, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, porque a empresa que eu trabalhava foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, que era a estatal federal, que era a Excelsa, e depois disso, na sequência, foi a Light. Então eu vim para o Rio fazer porque nós fizemos um movimento muito grande contra a privatização. Uhum. E em função disso, eu vim para o Rio atuar com os trabalhadores da Light, juntamente com os sindicatos humanitários do Rio, para tentar evitar a privatização da Light, que infelizmente não conseguimos.
E daí o Brasil inteiro começou a privatizar as empresas estaduais. Então eu fui convidado para o Brasil inteiro para fazer debate em congressos de trabalhadores, em universidades federais, né? Fazer debate, palestras sobre privatização. O único estado que eu não fui foi no Acre. O resto do Brasil eu falei para todas essas pessoas do setor elétrico. Que bacana, Sérgio. E assim, nossa, viajar o Brasil inteiro é sensacional. E poder conhecer outras culturas também deve ser assim... Nossa, o currículo está preenchido de uma forma super positiva, né, Sérgio? Não, com certeza. Foi um período muito... como é que eu vou dizer? De muita atividade, né? Praticamente eu fiquei pouco tempo no Espírito Santo, porque na maioria do tempo eu estava em atividade em outros estados. E isso foi muito bom, porque além disso, né? Eu ainda fui para fora, eu fui para Cuba, eu fui no primeiro Congresso Nacional Mundial contra a Privatização e Neoliberalismo, que foi em 86, em Havana. Fui junto com o Vicentinho, inclusive, que era o presidente da CUT Federal, a CUT Nacional, né? Tive também na África do Sul, em um congresso em Durban, num congresso mundial de energia, né? Onde os trabalhadores da África do Sul trabalham, na realidade, em minas e carvão, né? Juntou com energia elétrica, enfim, fizemos um congresso também muito precioso, né, para o movimento sindical. E já em 2000 eu estive em Portugal, onde nós fomos conversar com o presidente da EDP, empresa de energia de Portugal, que foi uma das compradoras da empresa de energia que eu trabalhava, que era a Celsa. E começamos a ter muito problema. Eles começaram, apesar de ser uma empresa estatal de um país socialista, né? Eles começaram a discriminar, a demitir trabalhadores com lesão, por esforço repetitivo, a discriminar a trabalhadores de cor negra, mulheres grávidas, enfim. Aí eu estive em Portugal para conversar com o presidente para tirar uma satisfação do porquê que lá em Portugal a empresa era estatal e aqui, como eles compraram a empresa, né, que virou privada, e as demissões assim eram constantes, a pressão muito grande, enfim. E foi exatamente no período que eu assumi a presidência do sindicato, que foram meus últimos 2 mandatos. Entendi. Como que foi o final dessa história lá em Portugal? Deu certo essa conversa? Como que foi isso? Deu, mas não deu muito certo, né? A empresa, na época, o presidente da empresa arguiu que não era a EDP que era a sócia majoritária, porque tinha também outro Banco Pactual, que até hoje a gente sabe o que é o Banco Pactual, né? Que está aí pressionando o governo Lula, né? Sabe disso? O Pactual é um dos maiores bancos que tem na época, foi também um dos compradores. Na realidade, ele era o majoritário, né? Então, rendeu alguma coisa, mas não conseguimos fazer da empresa uma empresa democrática. Não da forma que vocês sonhavam, né? Exatamente. Exatamente. E assim, o Sérgio já tem esse currículo todo que vocês acabaram de ouvir, né? Ele se apresentou aqui, já rodou o Brasil inteiro, já foi em vários países, mas a gente conversando em off, ele me disse também que ele foi coordenador de segurança do atual presidente da República, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente Lula. Mas esse assunto eu vou deixar para o próximo bloco, porque eu quero saber, tintim por tintim, como que é coordenar segurança de um presidente. Não deve ser mole. Já vamos saber. Segura aí. Pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. E como eu disse no bloco anterior, nosso convidado de hoje, o Sérgio Carlos da Silva, morador de Lumiar, ele foi coordenador de segurança do atual presidente, do Lula. Isso foi em 89, certo, Sérgio? 89. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, porque eu estou muito ansiosa para saber como que é coordenar a segurança de um presidente da República. Pois é, então, na verdade, eu falei no início, no bloco anterior, sobre
eu ter feito o serviço militar, Uhum. né? Então eu fui, enfim, aquela história, né? Eu fui obrigado a servir o exército, né? Porque o serviço é obrigatório. Na realidade, na época eu não queria, até porque eu trabalhava e eu era arrimo de família, mas enfim, pobre nunca tem muita opção, né? Verdade. Enfim, aí fui pro exército, mas como eu nunca deixei de pegar as oportunidades que me chegaram, no exército, naquela época, não sei hoje, mas naquela época você tinha oportunidade. Dentro do quartel, se você se destacasse, você era reconhecido, né? Bacana. Então eu consegui me destacar fisicamente, teoricamente, né, nas atividades militares, e eu fui designado por um pelotão chamado Pelopes, Pelotão de Operações Especiais. Praticamente quem assistiu o BOP, né, o filme, é aquele treinamento dali para lá, né? Enfim, Forte, né? muito forte, muito forte. Então eu fiz treinamento de guerrilha de selva, de guerrilha urbana, enfim. E também fui agraciado com um tiro no alvo de 500 metros e ganhei o título de atirador de elite. Olha, que bacana, rapaz. Enfim, e tudo que eu pude aproveitar dentro da carreira militar, que foi curta, né? Foi 1 ano apenas, eu aproveitei, porque se você não faz direito, no exército você é penalizado, né? Se você dorme numa guarda, você é preso, enfim, tem todo... E graças a Deus eu saí com menção honrosa, com carta de reverência, com promessa, inclusive, que se eu ficasse no exército eu teria uma carreira muito boa. Mas eu disse na época pro meu comandante, falei, olha, eu sou de esquerda, eu vou embora, eu sou civil, eu não quero ser militar. E, enfim, logo em seguida eu servi em 75, né? 75. Quando foi em 87, porque eu já fui pro movimento sindical, comecei a militar no PT, o Lula, fiquei amigo do Lula, pessoal, inclusive, né? E o Lula começou a crescer muito na disputa eleitoral, e nas discussões a gente acabou utilizando o que eu aprendi, né, no Exército para o bem, né? Para o bem da esquerda, vamos dizer assim. E também tinha alguns amigos, né, amigos mesmo, pessoal, da Polícia Federal, então começamos a fazer um trabalho em conjunto. O PT me deu a oportunidade de participar dessas discussões, né, lá no Espírito Santo. Então, quando o Lula chegava em Vitória, quem recebia o Lula no aeroporto era a equipe do PT, da qual fazia parte, né, e a Polícia Federal, que ele já era estatista naquela época. Mas tinha todo um planejamento de traçar roteiro, de saber onde passar, tivesse algum problema, ter os desvios, né, a segunda opção ou terceira, enfim. Mas graças a Deus, em algumas atividades eu dirigia para o Lula, né? Em outras atividades eu coordenava ou indicava quem dirigia. Agora realmente é um desafio. Eu imagino um desafio e uma responsabilidade muito grande, né, Sérgio? Porque, assim, como que é montar uma equipe de segurança, por exemplo? Como que é escolhido isso? Como que é lido esses currículos? Não sei, como que funciona? Eu estou, assim, realmente ansiosa para entender como que funciona aí a escolha, né, de pessoas para trabalhar numa segurança. A gente está falando de presidente da República, né, Sérgio? Sim, exato. Sendo que na época o Lula era apenas candidato, né? Mas, enfim... Uma força muito grande já, né? Uma força muito grande, Mas nós temos, principalmente no movimento sindical, nós tínhamos muitas pessoas qualificadas, não com treinamento de tiro ou treinamento de arma, mas pessoas que realmente
se postaria na frente do Lula no caso de um ataque, de uma situação de Conflito, né? conflito, né? Porque tem que estar preparado para tudo, né, Sérgio? Tem que estar preparado para tudo. A gente tem que defender o presidente. A segurança do presidente, ela tem que ser o escudo, né? Enfim, mas nós tínhamos grandes companheiros, né, na época que a gente podia contar e da extrema confiança. Agora, também tem aqueles companheiros que são muito festeiros, né? Que, por exemplo, teve uma situação onde não fui eu que escolhi quem ia dirigir o carro que o Lula estava. Aí fizemos um comboio porque a gente tinha que demarcar, por exemplo, camuflar o máximo possível qual era o carro que estava o Lula. E esse cara, num dado momento na rodovia, ele ligou o alerta e começou a buzinar. Fazer uma festa, mostrar que o Lula estava ali. Mostrar que o Lula estava ali, quer dizer, foi uma situação que nesses dias eu estava, inclusive no meu próprio carro, né? Eu tive que sair cortando a fila toda pela contramão, parar do lado e pedir pro cara, rapaz, para com isso, não é possível, né? Então, tudo contrário, meu amigo. Tudo ao contrário. E tem aqueles outros que também que se empolgam muito, né? Que quer parelhar o carro com o carro que está o presidente e tivemos situações de ter que realmente tirar o cara da estrada, da pista, para não atrapalhar, para não dar a condição de sei lá, de um ataque, né? Porque naquele período, naquela época, a violência não era tão grande quanto hoje, mas era muito grande. Foi exatamente na época que a UDR, principalmente no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, estava matando muitos companheiros. Nós perdemos diversos companheiros. Matavam sem pena, né, Sérgio? Matavam sem pena, matavam... Na área tinha até tabela de preço para matar. Olha, gente, que loucura. Para matar padre, para matar sindicalista, para matar vereador, para matar deputado. Tinha tabela de preço. Que loucura. E nós perdemos vários companheiros no norte do Espírito Santo, principalmente no norte do Espírito Santo. Tanto padre como sindicalista. Enfim, outras sessões de tortura que já não estavam mais na ditadura, mas tivemos companheiros que foram torturados pela polícia. E não foi nem pela polícia do Espírito Santo, foi pela polícia da Bahia. Olha. Na divisa do estado. Então, assim, foram diversas situações que a gente passou, mas graças a Deus, o único incidente que nós tivemos nessa campanha de 89 não foi com o Lula, mas foi num restaurante próximo onde a gente... Eu ia te perguntar isso agora, se teve algum momento assim que ficou marcado, seja positivamente ou negativamente na sua memória, você está respondendo agora pra gente. Nós estávamos jantando num restaurante em Vitória, né, na Bahia, já no continente, né, em Jardim Camburi, e houve um tiroteio próximo ao restaurante. Enfim, acabou com o nosso jantar, porque tivemos que sair com o Lula às pressas, né, e ir pro hotel. Mas nos contentamos com a cachaçinha no hotel depois do... Uma branquinhazinha, né, para passar aquele susto, estresse. Com certeza. E Sérgio, assim, para trabalhar em segurança, a equipe tem que estar, assim, 24 horas atenta, né, ouvido, olhos, enfim, a todo momento ali a pessoa nem deve piscar, nem deve respirar direito, porque tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Exatamente, nos mínimos detalhes. Teve um outro fato interessante, para você ter uma ideia. No último comício em Vitória, eu cheguei para uma pessoa da minha confiança, né? E falei para ele assim, Rubens, o nome dele, falei, Rubinho, você vai ficar na escada do palanque, e na hora que muita gente, assim, abarrotado de gente, muita gente... Naquela época, né? comício era uma coisa muito... As pessoas aguardavam muito ansiosamente o comício, né? Exatamente. Então, Vitória Praça 8 ali ficou um mundo de gente. E foi a dificuldade para a gente chegar no palanque era muito grande. Eu falei, eu vou chegar com o Lula por trás do palanque, eu mais um policial federal de braço, um do lado com o Lula, e mais a equipe de segurança, e vai ter um corredor. Eu falei com esse meu amigo, com o Robinho, falei, companheiro,
Depois que eu subi com o Lula, ninguém mais sobe. Ninguém mais sobe. Só para você ter ideia o que é confiança. Aí chegamos a uma dificuldade muito grande para passar. A arma do policial federal caiu no chão. Imagine, baixar para pegar a arma, conseguiu ainda fazer isso, pegou a arma. Enfim, subimos a escada, estava lá em cima e me chamaram, Serginho. Porque lá meu nome é Serginho, né? Serginho, tem um problema lá na escada, vai lá para resolver, que é um negócio meio sério lá. Falei, cara, mas não posso sair daqui agora. Não tem jeito, tem que ir lá, você que resolve. Já tentamos resolver, não conseguimos. Fui lá, desci, estava o Rubinho encostado na coluna da escada, com o braço no pescoço da dona Marisa, segurando, travado no ferro. Eu falei, Rubinho, solta a dona Marisa. Ele falou, não, você falou que ninguém subia, ninguém sobe. Pra você ver o nível de comprometimento que tem que ter. Ele não conhecia a dona Marisa. Gente. Entendeu? Então ele não deixou. Aí depois a Marisa até veio me agradecer. Falou assim, ó, senti firmeza na segurança, porque eu falei com ele com voz grossa que eu era mulher do Lula e ele não deixou passar. Realmente tem que ter ali a confiança absoluta, né, Sérgio? Porque estamos falando aí de situações que tudo pode acontecer. Pessoal, história de bastidores é bem legal, né? A gente curtiu aqui um pouquinho com o Sérgio Carlos. Vamos dar uma pausa. No terceiro bloco, né, nosso terceiro e último bloco, nós vamos falar um pouquinho como que o Sérgio chegou em Nova Friburgo e também um pouco do seu trabalho, da sua vida em Lumiar aqui na nossa cidade. Até já! Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Vamos falar sobre Lumiar, mas antes de você contar como que você chegou em Friburgo, como que está a sua vida em Lumiar, fala um pouquinho pra gente, que a gente conversava aqui em off, né, nos bastidores, sobre a questão do MST. Você queria desenvolver um pouquinho, né, essa sua passagem, tá atuando ainda, como que tá isso? É verdade, eu tenho tido contato, né, principalmente com a Marina do MST, que foi eleita deputada estadual. Tivemos uma situação complicada lá em Lumiar, com ela inclusive, né? Mas não foi nada por causa do MST, foi só por causa do nome, né? Enfim, mas eu atuei no MST, nos acampamentos, nos assentamentos, né? E por que eu fui atuar no MST? Porque eu descobri que o MST, naquela época, era o único movimento realmente revolucionário. Eu estava querendo fazer revolução, né? Nós fizemos um movimento sindical na época da ditadura, mas nós não tínhamos a organização que o MST tem. Inclusive, eu atuei muito dando curso para os assentados, né, para os acampados, até ensinando a fazer instalação elétrica nos barracos para não pegar fogo, né? Bacana. A situação toda. E com a eleição do Lula em 2002, né, assumiu em 2003, o movimento sindical ele entendeu que a revolução tinha sido feita, né? Elegemos um presidente, então o movimento ele realmente diminuiu. Quer dizer, as lideranças da CUT, principalmente, e de muitos sindicatos, foram ser assessores, ministros, né? Do governo Lula, e o movimento sindical teve uma baixa muito grande na movimentação. Só quem não continuou isso para justificar, né, o MST, quem continuou reivindicando, brigando, querendo a reforma agrária, não parou com as atividades, foi exatamente o MST. Hoje nós estamos tendo que voltar toda a atividade do movimento sindical, que se apagou, né? E hoje a gente está perdendo de goleada para a direita por causa desse apagão, né, no governo, nos dois governos do Lula e mais no governo da Dilma. Entendi, interessante aí essa questão, né, do MST, e a gente fica aí na torcida para que a gente consiga melhorar toda essa situação, né, Sérgio? O que queremos é melhoria para todos os segmentos, enfim. A gente fica aí na luta por dias melhores, não é isso? Com certeza. E aí você chega em Friburgo mais ou menos em que ano? Sim, além da militância política, né, sindical, eu militava também na música.
Eu toco até hoje, mas só que agora eu estou um pouco aposentado. Não estou bem aposentado. E em função da música, por causa do Beto Guedes, eu conheci Lumiar. E nessa vinda a Lumiar, eu conheci a Silvia, né, que é minha companheira. Até hoje, né? Eu vim em 95 e conheci, enfim, depois 2000, 99 para 2000 a gente acabou se entendendo, né? E resolvi que eu ia encerrar minha carreira na empresa que eu trabalhava, na Excelsa. Fiz um acordo e vim morar em Lumiar. E em Lumiar, enfim, nessa tranquilidade aqui, eu acabei dando uma relaxada no movimento, tinha que descansar também. Mas a gente não consegue ficar fora. Acabei entrando... Tá no sangue, né? Tá no sangue. Aí, enfim, pelo fato de ser oriundo do movimento sindical eletricitário, surgiu uma proposta aí, na época do Temer, se não me engano, de implantação de 3 PCHs no Rio Macaé. E eu entrei na Associação de Moradores, numa chapa extremamente pelega, uma chapa extremamente sem politização nenhuma, como vice-presidente. E nessa brincadeira eu acabei brigando com todo mundo, porque se vendendo, a direção da associação se vendendo em troca de um jogo de camisa de futebol, né? E, enfim, eles renunciaram, me deixaram a associação sozinho. Então eu virei presidente sem ser eleito, né? Fui eleito vice, mas enfim, assumi a presidência, mas sozinho, não tinha mais ninguém. Aí consegui organizar a associação, conseguimos organizar uma luta de frente contra esse movimento das PCHs e conseguimos barrar, inclusive, né, a implantação dessas usinas. E, enfim, a Silvia, inclusive, me ajudou muito. Aí consegui organizar a associação, associar os moradores e convoquei a eleição. E foi quando a Silvia apresentou uma chapa com 11 mulheres e de lá para cá ela tocou. Mas eu fico nos bastidores, eu parei de militar, assim, de fazer muito trabalho de rua, até porque em 2012 eu tive um infarto, então eu resolvi que não dá mais para correr atrás da bola igual eu corria, então tem que ser a pequenos passos, participo de alguns movimentos, mas assim, tô aí para luta, né, mas dentro da minha possibilidade física, né, Sim. E emocional também. É porque parar a gente nunca para, né, Sérgio? Não. A gente falou que tá no sangue e a gente vendo tanta coisa acontecendo, você querendo ajudar, querendo fazer a diferença, dá aquele nervoso, eu tenho que sair do lugar, mas como você disse, né, nas suas possibilidades, no seu tempo, até porque já fez e muito pelo nosso país, né, já tem um currículo aí brilhante e eu tenho certeza que tem muito a acrescentar em Lumiar, mas devagarinho, como diz Martinho da Vila, né, para poder acrescentar. E hoje o Lumiar está com a Silvia, certo? Uma associação de moradores. Não, a Silvia, houve eleição, né? Ela foi eleita 2 mandatos. Ah, verdade, isso aí. Depois saiu, inclusive, hoje a Associação de Moradores de Lumiar está com a direita, com os bolsonaristas. Ui. Né? Mas a gente, com o trabalho que ela fez, né, que nós fizemos durante os mandatos dela e o meu também, nós conseguimos uma credibilidade muito grande. Então, realmente, a gente tem... Quer dizer, não temos a maioria da população, mas temos uma grande parte que acredita no nosso trabalho, acredita na nossa responsabilidade, no nosso compromisso, principalmente com os moradores da região. Isso é muito bacana. Quando tem credibilidade, tem tudo, né, Sérgio? Exatamente. Porque faz um trabalho sério, um trabalho positivo, um trabalho pensando em todo mundo, não é aquela coisa só naquela bolha, né? Vou fazer para mim e o outro que fique de lado. Não, o pensamento, né, do Sérgio, da Silvia, enfim, é realmente fazer por todos, é o que faz a diferença, né? Exatamente. Enfim, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Sérgio, eu quero te agradecer imensamente por essa conversa, essa troca, né, de ideias, apresentar aí um pouco do seu currículo, do seu trabalho. Foi muito bacana saber que temos aqui hoje no nosso podcast uma pessoa que ajudou tanto o nosso país e que vai continuar ajudando, porque tá no sangue, né, Sérgio? Com certeza. Muito obrigada, tá? Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau.